Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Queridos irmãos, a palavra está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O texto diz o seguinte: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Amém? Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Querido irmão, as mensagens que nós temos trazido aqui nesse programa realmente falam de tempos difíceis. Mediante a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, as exortações, as orientações que a Bíblia traz, percebemos que são tempos de extrema dificuldade. E como não se comprometer nesses tempos difíceis? Pois bem, querido, nesta palavra que Paulo fala para Timóteo, há uma urgência na ordem de Paulo. Porque na sequência ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Então, querido, esta é uma profecia que nos faz lembrar aquelas encontradas em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1, vai dizer o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, querido, este é o terceiro alerta profético de Paulo a Timóteo com relação a tempos difíceis que virão. Observe a progressão. O primeiro alerta disse que chegaria uma ocasião em que as pessoas se desviariam da fé. Já o segundo vai dizer a Timóteo acerca de dias perigosos que sobreviriam à igreja. E agora o terceiro sugere que viria um tempo em que pessoas de dentro da própria igreja não suportariam ouvir a sã doutrina, mas em vez disso, desejariam ter os seus ouvidos coçados. Esse é o termo que ele usa, coceira nos ouvidos. Então, pregação destemida é sempre mais necessária em épocas com tais perigos, épocas que são caracterizadas por esses perigos. Quando as pessoas não estão dispostas a tolerar a verdade. Então é nessa ocasião que os pregadores corajosos e ousados
precisam anunciá-las com mais firmeza. Então o tempo é o tempo de agora. Agora, por que as pessoas não suportam ouvir a sã doutrina? É porque amam o pecado. A pregação da sã doutrina, como a gente já viu, confronta, repreende o pecado. E as pessoas apegadas a um estilo de vida pecaminoso não suportarão esse tipo de pregação. Por quê? Porque querem satisfazer a coceira dos seus ouvidos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Paulo também vai empregar uma expressão de sã doutrina ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. Os versículos 9 e 10 daquele capítulo, ele fala de transgressores, ele fala de rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros. Ele fala de sodomitas, de raptores de homens. Ele vai falar de mentirosos, de perjúrio, e por aí vai. Tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, uma sociedade repleta e influenciada por mentirosos, por assassinos, por perjuros, até mesmo por homossexuais, jamais será tolerante para com a sã doutrina da palavra do Senhor. Note que Paulo, meu querido, não está sugerindo que o caminho para alcançarmos tal sociedade é o abrandamento da mensagem, de forma que as pessoas sintam-se confortáveis ao ouvi-la. Mas é exatamente o contrário. Satisfazer a coceira nos ouvidos dessas pessoas é algo abominável. Paulo então exorta Timóteo a fim de que ele esteja pronto para sofrer por causa da verdade e continue a pregar fielmente a palavra do Senhor. E essa é a única maneira pela qual pessoas intolerantes podem ser expostas à verdade, pois somente ela é capaz de amolecer seus corações à palavra do Senhor, pregada com poder. Incidentalmente, a pergunta interpretativa suscitada na passagem depende de quem a expressão não suportarão está se referindo. A quem está se referindo? Ali em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. A quem se refere? Ao mundo ou à igreja? Claro, falamos isso para o mundo. Os profetas anunciam isso para o mundo, mas particularmente Paulo está falando para pessoas de igreja. O texto sugere isso, querido. A passagem sugere que haveria um tempo em que os crentes professos ali de Éfeso não suportariam a sã doutrina. O texto sugere isso. Agora eu te pergunto, não é exatamente essa a situação da igreja na sociedade hoje? Aliás, é precisamente isso que os peritos em marketing estão mostrando aos líderes da igreja. Sabe, o fundamento da filosofia deles consiste no fato de que o povo não quer ouvir verdade pregada. Eles querem ser entretidos, querem entretenimento. Então a estratégia de marketing vai dizer o quê? Dê às pessoas o que elas querem. Você que trabalha com marketing sabe que é assim que funciona. Quer agregar pessoas, quer juntar pessoas, dê a elas o que elas querem. Mas as escrituras vão ensinar o contrário. Meu amado, existem milhares de igrejas ao redor do mundo, e você deve conhecer alguma por aqui, que não querem ouvir a sã doutrina. Não aguentam nem por uma, nem por 2 semanas um ensino bíblico firme que refutasse os erros doutrinários, que confrontasse o seu pecado, que trouxesse convicção, que as exortasse a obedecer à verdade. As igrejas contemporâneas
a maioria das igrejas de hoje não querem ouvir a pregação sadia da palavra de Deus. E por quê? Porque os que se encontram nas igrejas, eles desejam possuir a Deus sem abrir mão do seu estilo de vida pecaminoso. Por isso não toleram que alguém lhes diga o que a palavra de Deus declara a esse respeito. Aí começa a olhar torto, aí começa a cortar a volta, a evitar. Se você é um pregador e tem compromisso com a palavra de Deus, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando se prega a suficiência de Jesus Cristo na sua palavra, você arruma inimigos. Mas o que essas pessoas desejam ouvir então? A Bíblia vai dizer: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, 2 Timóteo 4:3. Ironicamente, meu querido, muitos estão procurando esses tais mestres. Aliás, a Bíblia diz: cercam-se de mestres, mas não aqueles que ensinam a sã doutrina. Escolhem mestres que lhes ensinem o que eles desejam ouvir, ou seja, aquilo que satisfaz a coceira dos seus ouvidos. É isso que a Bíblia está dizendo. Desejam aquilo que os faz sentir-se bem consigo mesmos. Pregadores que os defendam. Sabe por quê, querido? Os pregadores que ofendem esse grupo de pessoas, no sentido de pregar a verdade, as pessoas se sentem ofendidas. Esses são rejeitados. Esses não são chamados para pregar nos grandes eventos. São chamados aqueles que fazem tais milagres, aqueles que liberam a cura, aqueles que liberam o poder do Espírito Santo, como se isso fosse vontade do homem, como se isso fosse estivesse na posse da vontade do homem. Mas são esses que são chamados, são esses que fazem o povo entrar num esterismo danado. Esses são chamados, esses são os aclamados. Esses arrastam multidões, por quê? Porque querem saciar as coceiras dos seus ouvidos. Porque os que pregam a verdade, os que têm compromisso com a palavra de Deus, são rejeitados, são deixados de lado. Porque a poderosa palavra de Deus, ministrada com compromisso com o Senhor, claro que ela incomoda. Ela incomodou no início, por que não incomodaria hoje, meu irmão? Mas esses são deixados de lado. Então eles ajuntam ao redor de si uma porção de professores que satisfazem seus apetites insaciáveis e egoístas. Porque o pregador que traz a mensagem que mais necessitam ouvir é aquele que eles menos gostam de ouvir. Veja qualquer evento aí. O tipo de pregação que você tem ouvido. Veja aí nos teleevangelismo, esses evangelistas, essas igrejas, megas igrejas de mídia. O que esses tais pregadores têm pregado? Tem alguma coisa a ver com a seriedade da palavra de Deus? Que o homem precisa confrontar o seu pecado? Que o homem precisa mudar de vida? Que o homem precisa vencer as suas fraquezas? Sair do adultério? Sair da droga? Sair da injustiça? Sair da corrupção? Você já viu alguma pregação assim nessas megas igrejas? Não. O que você ouve ali são curas, são milagres. Mas aonde está o milagre? Aonde está a cura de alguém que nasceu cego, que é cego de nascença e foi curado? Alguém que nasceu paralítico e está andando. Mostra um desses milagres para mim, meu querido. Você não vê. E por falta de conhecimento, as pessoas lotam essas mega igrejas e acham que tá bom. Infelizmente, pregadores com mensagens que satisfazem essas tais coceiras nos ouvidos são abundantes nos nossos dias. Nessa época que estamos vivendo de fé instável, de ceticismo, de mera especulação curiosa em relação aos aspectos espirituais, não se aprofunda, é só curiosidade. Mestres, então, de todo tipo proliferam, tal como as moscas da praga lá no Egito. Então a demanda, querido,
gera o suprimento. O que eles querem? Vamos dar o que eles querem. A demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam seus próprios pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministro que fabrica bezerros logo é encontrado. Entenda o que eu estou dizendo. Então, esta avidez por mensagens que agrada as tais coceiras nos ouvidos conduz a um final terrível. O versículo 4 vai dizer que, por fim, essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tornam-se vítimas da sua própria recusa em ouvir a verdade. Então a frase recusar-se-ão a dar ouvidos está na voz ativa, meu querido. Isso significa o quê? Que as pessoas deliberadamente escolhem essa atitude. A frase entregando-se às fábulas está na voz passiva, descrevendo o que acontece a elas. Tendo dado costas à verdade, tornam-se instrumentos de Satanás. A ausência de luz, meu querido, são as trevas. E isso está acontecendo na igreja contemporânea, na igreja moderna, nos movimentos que estão explodindo no mundo. Avivamentos carismáticos, igrejas atuais, igrejas tradicionais, igrejas seculares. Tudo agora são avivamentos. Preste atenção nesse movimento estranho, nesse fogo estranho. O evangelicalismo perdeu a sua tolerância para com a pregação confrontadora. A esta altura, a igreja flerta com os mais graves erros doutrinários, que contradiz as escrituras. Os cristãos buscam imprudentemente a revelação extra-bíblica, inventam revelações. Agora existem revelações de tudo quanto é tipo, que vêm na forma de profecias, que vêm em forma de sonhos, de visões. Os pregadores, por sua vez, negam ou ignoram a realidade do inferno. Sabe por quê? Porque o evangelho moderno promete o céu sem uma vida de santidade. Então não existe mais inferno. O importante é você ter milagre, é ter prosperidade, mas não se toca na palavra santidade, e o céu é oferecido a você sem a santidade. As igrejas modernas ignoram o ensinamento bíblico acerca do papel da mulher, acerca do homossexualismo e de outras questões sensíveis. Ignoram, não se trata sobre essas coisas. Preferimos aceitar do jeito que está. Então o que tem acontecido? Os recursos humanos estão substituindo a mensagem divina. E isso tudo, querido, compromete a doutrina seriamente. Se a igreja não se arrepender, se a igreja não retornar ao caminho da ascendência, esses e outros erros semelhantes se tornarão uma epidemia. Por isso que aqui eu não defendo placa de igreja. Quando digo igreja, digo cristãos, aqueles que se dizem cristãos. Observe novamente a frase-chave ali no versículo 3. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. Por que não suporta a sã doutrina? Por que cercam-se de mestres e voltam as costas para a verdade? Porque no seu íntimo, o que pretende na verdade é satisfazer essas coceiras em seus ouvidos. Não querem ser confrontados, não querem sentir convicção de pecado. Desejam ser entretidos, querem pregações que produzam sentimentos agradáveis. Deus vai te abraçar, Deus vai te beijar, Deus vai te pegar no colo. Olha, a cura está chegando. Olha, receba, meu irmão, receba a cura, receba o emprego, receba a vitória. Esse tipo de coisa. Não querem sentir convicção do pecado. Cara, eles desejam se sentir bem.
Então querem satisfazer essas coceiras dos seus ouvidos com historinhas, com anedotas, com humor. Alguns pregadores não parecem pregadores mais, parecem humoristas. O seu público sorri o tempo todo porque ele é um humor, é um palhaço. Usam humor, usam a psicologia, usam as palestras motivacionais que normalmente são usadas em empresa para motivar funcionário. São usados agora nas igrejas. Usam estímulos, pensamento positivo, autossatisfação. Usam sermões que fortalecem o ego da pessoa. Você pode, você é. Nada pode te abalar, nada pode te abater. Pergunta aos cristãos aí quantos estão abatidos, quantos estão sofrendo abalo. Mas quantos vão dizer para você, nada te abala, nada vai te abalar. Agora, correção, repreensão, exortação bíblica são inaceitáveis. Não tem mais isso. Esta geração é a pior geração bíblica que já existiu na história do mundo. E a coisa está piorando, meu irmão. E a coisa vai piorar. Esta geração, eu estou dizendo de pessoas que conhecem a Bíblia. Esta geração bíblica é a pior que já existiu, historicamente falando. Veja a história da igreja, veja a história dos primeiros cristãos, vá trazendo, e entenda uma coisa. É a pior geração bíblica que já existiu. Por quê? Porque a verdade de Deus não faz cócegas em nossos ouvidos. A verdade de Deus esbofeteia os nossos ouvidos. Ela queima. Primeiramente ela corrige, ela repreende, ela traz convicção. Depois ela exorta, ela encoraja. Então os que pregam a palavra precisam ter o cuidado de manter esse equilíbrio. Em João capítulo 6, após Jesus ter pregado um sermão bastante severo, a Bíblia vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 66. Enquanto as multidões se retiravam, nosso Senhor voltou aos seus discípulos e perguntou: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? A resposta de Pedro, em nome dos demais apóstolos, foi significativa. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, versículo 68. Esta, meu irmão, é a resposta correta. Esta revela a diferença entre os verdadeiros discípulos e os demais. A fome pela palavra. Jesus afirmou: se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Pessoas que buscam ser alimentadas, ser entretidas, os curiosos e gente que apenas segue multidões não são, de forma alguma, discípulos verdadeiros. Os que amam a palavra são os verdadeiros seguidores de Cristo. Esses não desejam ouvir pregadores que coçam os seus ouvidos. Meu querido, olha a profundidade. Olha o assunto que nós estamos trazendo aqui. Sabe, um ministro excelente é uma pessoa firme, é uma pessoa estável. É como um atleta que sujeitou todas as suas paixões, seus apetites e energia debaixo de um autocontrole absoluto.
A fim de render o máximo, colocando isso em termos negativos, o pregador não pode ser extravagante. Não pode ser tendencioso. Ele não pode ser alguém dado aos caprichos. Diante de um mundo em mudanças, em meio a uma igreja vacilante e no contexto de uma sociedade levada ao sabor do vento, é bom que os ministros desse tempo, aonde a sociedade está quebrada, aonde a sociedade está arrebentada, então é necessário que os ministros sejam bons, que os ministros do Evangelho sejam fortes, sejam constantes, sejam estáveis, sejam firmes como uma rocha. Porque nós não podemos nos comprometer quando as pressões aumentam. Um pregador nobre, ele é equilibrado, ele é consistente, ele é firme. Ele não se altera diante dos clamores daqueles que desejam satisfazer a coceira dos seus ouvidos. Mas o que acontece? Estudamos a teologia, mas na hora de pregar, queremos satisfazer o gosto das pessoas. Sabe, meu querido, não há ministério de valor que surja sem dificuldades. Estamos precisando de homens comprometidos com a palavra. Não é porque tem teologia que já está bom. Se não tiver compromisso com aquilo que estudou, com aquilo que lê, se é que lê. Quantas pregações que nós temos visto bonitas, nos fazem pensar, mas a vida da pessoa caracteriza o evangelho que ela pregou. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Ela não tem saboreado aquilo que está falando. Tem pessoas segurando seus lugares em púlpitos de igreja, em altares de igreja, simplesmente para segurar uma posição. Mas não tomam uma posição e o povo perece. Por isso começam a surgir esses tipos de pregações, esses tipos de mensagens, para agradar aquele público. Mas o compromisso com a palavra, porque você sabe muito bem, meu querido, quando você, quando eu, quando nós nos propusermos a experimentar a palavra, para levar essa palavra experimentada, nós vamos criar problema onde nós estamos. Eu não quero aqui generalizar, mas eu poderia. Está difícil de encontrar liderança séria, liderança comprometida só com a palavra. Vai se desviando. Vão buscando seus próprios interesses e deixando a prioridade do evangelho em segundo, terceiro, quarto plano. Para atrair pessoas vale tudo. Vale show pirotécnico, vale balada cristã, vale luta cristã, vale jogos cristãos, vale tudo para atrair as pessoas. Para juntar pessoas. E é interessante que Jesus, quando deu uma palavra pesada, as pessoas foram embora. E hoje não é permitido pregar sobre pecado. Não é permitido pregar sobre conversão, confrontação de pecado. A pessoa deveria sair de uma igreja hoje contristada. A pessoa deveria sair de uma igreja hoje pensativo, refletindo sobre a vida dela. Para mudança, para despertar. Mas o que acontece hoje? Saem rejubilando na carne. Ultimamente está uma mania de shows evangélicos, gospel, e vai todo tipo de credo. Você encontra ali todo tipo de credo. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque é bom. Não é porque as pessoas sentem Deus, não. É porque agrada a carne. É porque não há confrontação de pecado. Por isso que você encontra todo tipo de credo nesses shows, nesses lugares. Por quê? Não há o compromisso com a conversão. São shows que não geram convertidos. Apesar de estar cantando as coisas que falam na Bíblia.
A intenção ali não é converter ninguém. A intenção ali não é confrontar pecado. As pessoas deveriam sair chocadas, chorando desses eventos, chorando das igrejas, chorando os grupos de oração, mas não, estão dizendo que estão cheias do Espírito Santo, que estão saindo cheias do Espírito Santo, mas você olha ao redor e o mundo está piorando, e a pedofilia aumentando, homossexualismo aumentando, corrupção aumentando, violência aumentando, biqueira de droga aumentando, casa de prostituição aqui na nossa região está cada dia aparecendo mais. Cadê o batismo no Espírito Santo? Aqueles homens da igreja primitiva, como quando foram batizados no Espírito Santo, não ficaram em seus grupinhos orando em línguas o tempo todo. Eles foram envolvidos pelo Espírito Santo, a tal forma que eles foram impulsionados para o mundo, para anunciar. Não tinham as facilidades que nós temos. Áudios, CDs, palestras, filminhos cristãos, teatrinhos cristãos, showzinhos gospels, não tinham nada de artistas ganhando CDs de ouro às custas do Evangelho, mas ninguém está sendo salvo. Vendendo milhões de cópias de CDs, e é disco de platina, é disco de ouro, e é uma merchandising, aquele marketing violento, pessoas bem vestidas, pessoas até sensuais, vestidas de maneira sensual, com um CDzinho cristão na mão e dizendo que está uma bênção. Mas o mundo está indo de mal a pior. Será que nós não vamos despertar nunca? Será que nós não vamos acordar que Deus está esbofeteando os nossos ouvidos e dizendo: pregue a palavra, inste a todo momento? Meu irmão, estamos dormindo em redes, tranquilos, enquanto a igreja está descaracterizada, os cristãos estão descaracterizados. Cristão e ímpio hoje são as mesmas coisas. Dá uma olhada na roupa que você usa, dá uma olhada nas músicas que você usa, né? Nas roupas que você usa, dá uma olhada nas palavras, nas piadinhas que você fala ou que você coloca na rede social. E compara isso com o ímpio. Não há diferença nenhuma. A maioria dos cristãos hoje não são diferentes do mundo. Quantos que vão ministrar a palavra, quantos vão liderar algum grupo hoje, sequer fez uma boa leitura da palavra de Deus? É isso que está acontecendo. É uma geração fraca. Não foi isso que eu disse no início dessa mensagem? De todas as gerações bíblicas que já existiram, essa é a mais fraca. Então, não tem milagre nenhum, não tem cura. Quando aparece esse tipo de testemunho, pode ver que é algo duvidoso. Porque isso chama a atenção das pessoas. Então, lota o templo, são megas igrejas. E campanhas e mais campanhas para doação, porque precisa manter a obra. Você já viu essas campanhas fazendo campanhas de jejuns? 7 semanas de jejuns? 7 semanas de oração para vencer o pecado? Não, é só para ter vitória. É só para ter o milagre. Não são discípulos de Cristo. Discípulos são seguidores, é para fazer a mesma coisa que eles faziam. E se não estamos fazendo o que eles faziam, meu querido, com tanta facilidade que nós temos, aqueles homens não tinham. Eles não tinham o que nós temos. Agora nós temos tudo e fazemos diferente. Ah, mas está juntando gente. Não tem problema. Isso não é garantia de suficiência bíblica, o número de pessoas. Estão substituindo. As pessoas não vão mais no teatro lá no mundo. As pessoas não vão em show no mundo. Porque a igreja está oferecendo tudo isso. A igreja oferece entretenimento. Mas não oferece a poderosa palavra do Senhor. Escuta o que eu vou te dizer. E agora eu já posso dizer. Porque agora estou no meio. É 1h30 para música. Para aviso. Para apresentação desse fulano, daquele ciclano. E 20 minutos da pregação da palavra de Deus. Assim. E não pode passar da hora. Que as pessoas começam a se levantar e vão embora. Não suportam a palavra de Deus. Não suportam o evangelho
suficiente. Não suporta confrontar pecado e fraqueza. Está tudo aí. É o que nós lemos no início desta palavra. Veja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Meu querido, mas ele não está falando isso para a nossa geração, é para uma geração que vai vir ainda. Ele já falava para Timóteo naquele tempo. Está falando para mim, falando para ti, querido. É hipocrisia ficar a semana inteira na carne, domingo para uma igreja, dizer que vai adorar a Deus. A hora que vir esses tempos, o tempo da ira, meu irmão, porque a igreja vai sofrer, a igreja vai ser perseguida. Não pense que foi na época dos mártires. 300 anos aqueles homens sofreram, a igreja quase foi dizimada. Eram homens apaixonados pelo Senhor. Foram quase dizimados, mortos, sangue corria a todo momento. 3 séculos de perseguição de sangue, meu querido. Será que nós estamos preparados para isso hoje? Será que hoje nós temos condição de dar um testemunho lá no serviço? Será que essas nossas irmãzinhas com roupas sensuais e Bíblia na mão suportarão a sã doutrina? Será que esses meninos de cabelinhos arrepiados terão condições de suportar a perseguição? Será que nós vamos conseguir mudar o nosso jeito de liturgia e depender mais do Espírito Santo? Será que esses grandes anciãos que desanimaram, eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu ouvi hoje. Na igreja romana existe uma personagem chamada Madre Teresa de Calcutá. E ela velha, visitando pessoas miseráveis lá na África. Um conselheiro, talvez, foi conversar com ela e dizer: Madre Teresa, você precisa descansar. E ela olhou para aquele homem e disse, olhou para aquele indivíduo e disse: eu tenho a eternidade inteira para descansar. Mas hoje, e olha, que nós trazemos exemplo de pessoas como essa mulher. E eu digo mais, quantos cristãos hoje, se alguém dissesse para ele: você precisa descansar, sabe o que ele iria dizer? Olha, você foi usado por Deus, eu preciso descansar mesmo, estou muito cansado. Não queremos mais pagar preço nenhum. Convida a igreja para o evangelismo. Mas 3 horas da tarde, que sol escaldante. Mas 9 horas da manhã está todo mundo dormindo. Mas meio-dia é hora do almoço. Mas de noite é perigoso. Mas para ir numa balada, num show gospel de madrugada, não é perigoso. Cristãos moldados pela coceira no ouvido não são discípulos de Cristo. Pastores que fazem vistas grossas, padres, seja o que for, lideranças cristãs, que não se preocupam em dar a sólida palavra de Deus para o seu rebanho, não são discípulos de Cristo. Homens que não incentivam a leitura da palavra, não trazem estudos da palavra de Deus, ficam lendo livros, ficam dando psicologia, autoajuda para o seu rebanho, não são discípulos de Cristo. Pessoas que sentiram a emoção e agora liberam a cura para tudo quanto é canto, liberam o batismo do Espírito Santo, jogam as pessoas para o chão dizendo ser um repouso no Espírito,
que não leva a nenhum engrandecimento. E outra, pessoas leigas que vêem uma coisa dessa ficam totalmente absurdas. Não são discípulos de Cristo. Paulo ensinando a Timóteo, ele não disse para Timóteo, faça um entretenimento. Pô, Timóteo, vai lá, faz um evento, prende as pessoas. Não. Ele disse, pregue a palavra. Pregue a palavra. Doa quem doer. Pregue a palavra. Não se preocupe em agradar as pessoas nem atrair. A palavra de Deus, ela é uma só. Se a pessoa aceitar, será regenerada. Se não aceitar, está fora. Não tem como. E é o que eu digo, a mão dada para a impiedade tornou o ímpio igual ao cristão e o cristão igual ao ímpio. É por isso que eu posso ir num show gospel e me misturar com todas as tribos. Porque não há mais diferença, meu querido. Mas esta palavra continua valendo e tendo o mesmo poder de sempre. Agora, quer continuar desse jeito, meu irmão? Quer continuar nesta letargia espiritual? Pode continuar. O que nós não podemos é dizer que isto é ser discípulo de Cristo. Pode ser qualquer coisa, mas não é discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele é de fato diferente. Não é uma máscara, é de fato diferente. Você vai ouvir muitas pregações, muitas emoções. Xamanakamanakasu, vabala, receba a paz do Espírito. Você vai receber muitas palavras motivacionais. Mas o que eu e você precisamos é da palavra ministrada com poder e que muda a nossa vida. Na falta de pão, alimenta-se com cinzas, já dizia um grande reformador. É isso. Falta o pão da palavra, dê qualquer coisa para o povo. O importante é ficar entretidos e atrair mais pessoas. Que pobreza de sistema de ensino da palavra de Deus. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa. Nós reclamamos da escola. Em muitos lugares do nosso país estão protestando que o ensino está fraco, que o professor está mal pago e que os alunos não estão aprendendo, estão desmotivados. Imagina se fôssemos também protestar sobre o que as igrejas estão ensinando. Se o povo no mundo secular não tem estudo, não tem condições de debater com aqueles que buscam um ensino bom lá fora do país, como é que nós, deixando a palavra de Deus em terceiro, quarto plano, vamos conseguir atrair as pessoas para Cristo só com entretenimento? Triste realidade. Desperta, igreja. Desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Deus abençoe, meu querido. Reflita nesta mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E esta palavra não voltará para Deus sem produzir o seu efeito necessário. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu abro mão de tudo por ti, Deus.